Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos dias difíceis. Existem fases em que o coração parece cansado, a mente fica sobrecarregada e a alma perde a direção. Há momentos em que as perguntas se tornam maiores que as respostas, e o silêncio da madrugada pesa mais do que qualquer problema material. Nessas horas, muitas pessoas procuram força em livros, conselhos, experiências ou palavras de motivação. Mas existe uma história que atravessou séculos, transformou milhões de vidas e continua tocando corações até hoje. A vida de Jesus. Jesus não foi apenas um homem que pregou palavras bonitas. Sua vida inteira foi uma demonstração viva de amor, coragem, humildade, resistência e propósito. Ele mostrou que é possível permanecer firme mesmo diante da dor, continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido e amar mesmo quando o mundo responde com ódio. Refletir sobre a vida de Jesus não é apenas pensar em religião. É aprender lições profundas sobre como enfrentar a vida com mais sabedoria, esperança e humanidade. Jesus nasceu de forma simples. Não veio ao mundo cercado de luxo, riqueza ou poder. Nasceu em um lugar humilde, longe dos palácios e dos grandes líderes da época. Isso já traz uma mensagem poderosa. O valor de uma pessoa não está no lugar onde ela nasce, mas naquilo que ela escolhe se tornar. Muitas pessoas passam a vida acreditando que não conseguem vencer porque vieram de uma família simples, porque cresceram enfrentando dificuldades ou porque nunca tiveram oportunidades. Mas Jesus mostrou que o verdadeiro poder nasce dentro da alma. Ele provou que humildade nunca será fraqueza. Pelo contrário, muitas vezes é justamente das origens mais simples que surgem as maiores transformações. A vida de Jesus nos ensina que não importa o que disseram sobre você no passado. Não importa quantas vezes tentaram diminuir sua capacidade. O que realmente importa é a força que existe dentro do seu coração. Jesus caminhava entre pessoas rejeitadas. Conversava com quem ninguém queria ouvir. Abraçava quem a sociedade desprezava. Enquanto muitos julgavam pelas aparências, ele enxergava o interior das pessoas. Quantas vezes o mundo tenta nos convencer de que não somos suficientes? Quantas vezes somos tratados apenas pelos nossos erros, pelas nossas falhas ou pelas nossas limitações? Jesus mostrou algo revolucionário. Ninguém está perdido demais para recomeçar. Ele olhava para pessoas quebradas emocionalmente e via potencial. Via esperança. Via futuro. Essa é uma das mensagens mais motivacionais da vida de Jesus. Você não é definido pelas suas quedas. Seus erros não anulam o seu valor. Seu passado não pode aprisionar aquilo que Deus ainda pode fazer no seu futuro. Muitas pessoas carregam culpas antigas. Sofrem por escolhas erradas, relacionamentos destruídos, oportunidades perdidas ou fracassos que parecem impossíveis de superar. Mas Jesus ensinou sobre recomeço. Ele mostrou que sempre existe uma nova oportunidade para quem decide levantar. A história de Jesus também é uma história de coragem. Mesmo sabendo que enfrentaria perseguições, críticas e sofrimento, ele continuou caminhando. Não desistiu da sua missão apenas porque surgiram dificuldades. Hoje, muitas pessoas abandonam sonhos no primeiro obstáculo. Desistem porque ouviram críticas. Param porque alguém duvidou delas. Recuam porque sentiram medo. Mas a vida de Jesus nos lembra que quem possui propósito precisa
Esse aprender a continuar mesmo quando o caminho se torna difícil. Coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar, apesar do medo. Jesus enfrentou rejeição. Foi desacreditado. Foi traído por pessoas próximas. Foi injustiçado. Mesmo assim, não deixou que o ódio destruísse sua essência. Essa talvez seja uma das maiores lições para os dias atuais. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas perderam a capacidade de amar. O orgulho substituiu a humildade. O ego substituiu a compaixão. A pressa substituiu o cuidado. Mas Jesus ensinou algo diferente. Ele mostrou que o amor ainda é a maior força do universo. Não o amor superficial baseado apenas em palavras, mas o amor verdadeiro. Aquele que perdoa, ajuda, acolhe e permanece firme mesmo nas tempestades. Perdoar é difícil. Amar quem nos machucou parece impossível. Continuar sendo uma pessoa boa em um mundo duro exige força emocional. Jesus sabia disso. Mesmo sofrendo injustamente, escolheu não alimentar vingança. Imagine o impacto que teria no mundo se mais pessoas Imagine o impacto que teria no mundo se mais pessoas aprendessem essa lição. Grande parte do sofrimento humano nasce do orgulho, da mágoa acumulada e da incapacidade de liberar perdão. Muitas pessoas estão emocionalmente cansadas porque vivem carregando dores antigas. Jesus mostrou que o perdão não liberta apenas quem é perdoado. Liberta principalmente quem decide perdoar. A vida de Jesus também nos ensina sobre silêncio e confiança. Existiram momentos em que ele se afastava para orar, refletir e renovar suas forças. Isso é extremamente importante. Vivemos em uma geração barulhenta, acelerada e ansiosa. As pessoas passam horas conectadas ao mundo, mas poucos minutos conectadas consigo mesmas. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar em paz. Jesus demonstrava equilíbrio interior. Mesmo diante do caos, mantinha serenidade. Isso nos ensina que força verdadeira não é viver correndo sem parar. Força verdadeira é conseguir manter a calma enquanto tudo parece desmoronar. Muitas vezes queremos respostas imediatas para tudo. Queremos entender cada detalhe da vida, controlar o futuro e evitar qualquer sofrimento. Mas Jesus mostrou que confiar também faz parte da caminhada. Nem sempre entenderemos os processos no momento em que eles acontecem. Algumas dores só fazem sentido depois. Algumas portas fechadas estavam nos protegendo de caminhos errados. A espera pode ser dolorosa, mas também pode ser transformadora. Jesus nunca prometeu ausência de dificuldades. Pelo contrário, mostrou que existirão lutas, mas também ensinou que nenhuma tempestade dura para sempre. Essa mensagem é extremamente necessária para quem está cansado emocionalmente. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil agora. Talvez existam noites em que ninguém percebe sua dor. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, medo, insegurança,
solidão ou desânimo. A vida de Jesus mostra que até os momentos mais escuros podem gerar transformação. A cruz parecia o fim, mas se tornou o recomeço. Essa é uma das maiores mensagens de esperança da história. Aquilo que parece derrota, hoje pode se transformar em aprendizado amanhã. Aquilo que parece o encerramento de um ciclo, pode ser o início de algo muito maior. Muitas pessoas olham apenas para suas limitações atuais e esquecem que processos levam tempo. Jesus passou anos preparando sua missão. Nem tudo acontece rapidamente. Existe crescimento no silêncio. Existe amadurecimento durante as dificuldades. Existe força sendo construída nos momentos em que você acredita estar fraco. Toda grande transformação exige paciência. Uma árvore forte não cresce da noite para o dia. Da mesma forma, uma mente forte e uma alma madura também são construídas através de experiências, desafios e superações. Jesus também nos ensinou sobre servir. Em um mundo onde muitas pessoas querem apenas receber reconhecimento, ele demonstrou a importância de ajudar os outros. Existe algo poderoso em servir com sinceridade. Quando ajudamos alguém, quando oferecemos uma palavra de apoio, quando escutamos quem está sofrendo ou quando praticamos bondade, algo dentro de nós também se fortalece. O egoísmo enfraquece a alma. A compaixão fortalece. Jesus lavou os pés de seus discípulos para ensinar humildade. Imagine isso. Aquele que poderia buscar posição de superioridade escolheu servir. Essa atitude quebra completamente a lógica do orgulho humano. Hoje, muitas pessoas acreditam que grandeza significa dominar, aparecer ou ser superior. Mas Jesus mostrou que verdadeira grandeza está na capacidade de amar, ajudar e permanecer humilde. Talvez o mundo nunca valorize totalmente sua bondade. Talvez algumas pessoas não reconheçam seus esforços. Mas continue sendo luz. Continue fazendo o bem. Continue mantendo sua essência, porque pessoas boas ainda transformam ambientes. Jesus também nos ensinou sobre fé. Não apenas fé religiosa, mas fé na possibilidade de transformação. Fé para continuar caminhando quando tudo parece impossível. Fé para acreditar que dias melhores podem chegar. Fé para não desistir de si mesmo. A falta de esperança destrói sonhos. Quando alguém perde a esperança, perde também a força para continuar tentando. Por isso a mensagem de Jesus continua tão atual. Ela reacende esperança em corações cansados. Ela lembra que ainda existe propósito. Ela mostra que a dor não precisa ser o capítulo final da história. Muitas pessoas fortes choram escondidas. Muitas pessoas sorrindo por fora estão emocionalmente destruídas por dentro. Jesus entendia a dor humana. Ele sabia o que era sofrimento. Sabia o que era rejeição. Sabia o que era sentir angústia. Por isso sua mensagem alcança tanta gente. Ela não vem de alguém distante da realidade humana. Vem de alguém que enfrentou dores reais. Isso nos mostra algo importante. Sentir dor não é sinal de fraqueza. Até pessoas fortes passam por momentos difíceis. Até pessoas cheias de fé enfrentam batalhas internas. O problema não é cair.
O problema é decidir permanecer no chão. Jesus sempre incentivou as pessoas a levantarem novamente, a recomeçarem, a acreditarem outra vez. Talvez você precise ouvir isso hoje. Sua vida ainda pode mudar. Seu coração ainda pode florescer novamente. Sua história não terminou. Não permita que um momento ruim defina todo o restante da sua caminhada. A dor pode ensinar, mas não deve aprisionar. Os erros podem amadurecer, mas não devem destruir sua identidade. As críticas podem machucar, mas não devem controlar seu destino. Jesus nunca viveu buscando a aprovação de todos. Ele sabia quem era. Isso é libertador. Muitas pessoas sofrem porque vivem tentando agradar o mundo inteiro. Querem aceitação constante. Querem validação para cada passo. Mas ninguém consegue viver plenamente quando depende totalmente da opinião dos outros. Jesus mostrou que propósito é mais importante que aplausos. Se você sabe o valor da sua caminhada, continue. Mesmo que alguns não entendam. Mesmo que existam críticas. Mesmo que o processo seja lento. As maiores transformações, geralmente, acontecem longe dos aplausos. Existe também uma grande lição sobre simplicidade na vida de Jesus. Ele valorizava momentos simples, conversas sinceras, gestos de bondade, presença verdadeira. Hoje, muitas pessoas vivem presas na busca incessante por status, aparência e comparação. As redes sociais criaram a ilusão de que felicidade é exibir uma vida perfeita. Mas felicidade verdadeira não nasce da aparência. Nasce da paz interior. Jesus mostrava que riqueza maior é ter um coração cheio de amor, consciência tranquila e capacidade de espalhar esperança. Dinheiro pode comprar conforto, mas não compra paz. Fama pode gerar atenção, mas não garante felicidade. Poder pode impressionar pessoas, mas não preenche o vazio da alma. Jesus ensinou valores eternos, valores que continuam fazendo sentido independentemente da época. Bondade, humildade, perdão, fé, compaixão, coragem, esperança. Esses princípios continuam sendo capazes de transformar vidas. Talvez o mundo esteja cansado justamente porque muitos esqueceram essas verdades. Vivemos rodeados de tecnologia, mas emocionalmente distantes. Conectados digitalmente, mas desconectados espiritualmente. Jesus nos lembra da importância de cuidar da alma. Porque uma pessoa pode ter conquistas externas e ainda assim viver vazia por dentro. O sucesso sem propósito gera cansaço. A vida sem significado gera vazio. Jesus mostrou que viver vai além de existir. É possível sobreviver sem esperança, mas não é possível viver plenamente sem ela. Existe algo muito poderoso na forma como Jesus tratava cada pessoa. Ele fazia as pessoas se sentirem vistas. Em um mundo onde tantos ignoram a dor do próximo, isso é revolucionário. Às vezes, tudo o que alguém precisa é sentir que não está sozinho. Uma palavra pode salvar um coração. Um gesto pode devolver esperança. Uma atitude de carinho pode mudar o dia ou até a vida de alguém.
Jesus entendia isso. Por isso, sua presença transformava ambientes. Pessoas feridas encontravam consolo. Pessoas sem direção encontravam propósito. Pessoas desacreditadas reencontravam valor. Você também pode ser luz na vida de alguém. Não subestime o impacto da sua bondade. Talvez você nunca saiba quantas pessoas foram ajudadas por uma palavra sua. Talvez nunca descubra quantas vidas foram tocadas pela sua presença. Mas o bem sempre deixa marcas. Jesus também nos ensina sobre perseverança. Nem todos acreditaram nele. Nem todos apoiaram sua missão. Mesmo assim, continuou. Essa é uma lição importante para qualquer pessoa que possui sonhos. Nem todos entenderão sua caminhada. Nem todos enxergarão seu potencial. Alguns irão duvidar. Outros tentarão desanimar você. Mas não permita que opiniões negativas destruam aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Grandes propósitos frequentemente enfrentam grandes desafios. O caminho pode ser difícil, mas dificuldade não significa ausência de propósito. Muitas vezes significa exatamente o contrário. As lutas desenvolvem força. Os desafios desenvolvem maturidade. As dificuldades revelam capacidades que você ainda não conhecia. Jesus transformou o sofrimento em mensagem. Transformou dor em esperança. Transformou sacrifício em amor. E essa talvez seja a maior inspiração de todas. Porque mostra que até experiências difíceis podem gerar crescimento. Talvez hoje você esteja vivendo um período de espera. Talvez esteja cansado de lutar. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram. Mas continue caminhando. Mesmo devagar. Mesmo em silêncio. Mesmo sem respostas imediatas. A vida muda em capítulos. Momentos ruins não permanecem para sempre. Tempestades passam. Feridas cicatrizam. Novas oportunidades surgem. Jesus ensinou que depois da dor pode existir renascimento. Depois da noite pode existir amanhecer. Depois do medo pode existir coragem. Depois do deserto pode existir milagre. Nunca subestime o poder da esperança. Ela sustenta pessoas em tempos difíceis. Ela mantém sonhos vivos. Ela reacende forças que pareciam perdidas. A esperança foi uma das maiores mensagens deixadas por Jesus. Mesmo quando tudo parecia impossível, ele ensinava as pessoas a acreditarem novamente. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa ler hoje. Ainda existe esperança para a sua vida. Ainda existe tempo para recomeçar. Ainda existe possibilidade de transformação. Você não precisa carregar sozinho todo o peso do mundo. Você não precisa desistir apenas porque as coisas ficaram difíceis. Respire. Continue, um passo de cada vez. A caminhada de Jesus também mostra que a verdadeira força nasce da conexão entre fé e ação. Não basta apenas acreditar. É necessário continuar caminhando. Muitas pessoas esperam mudanças sem mudar atitudes. Esperam resultados diferentes repetindo os mesmos comportamentos. Jesus inspirava movimento, transformação, renovação. Isso significa que você também pode decidir começar novamente hoje. Pode abandonar hábitos que destroem sua paz. Pode reconstruir sua autoestima. Pode fortalecer sua mente.
pode curar feridas emocionais, pode voltar a sonhar. Nunca é tarde para reconstruir a própria vida. Nunca é tarde para recuperar esperança. Nunca é tarde para descobrir um novo propósito. Jesus olhava para pessoas desacreditadas e enxergava possibilidades. Talvez você precise começar a olhar para si mesmo dessa maneira também. Pare de alimentar pensamentos que diminuem seu valor. Pare de acreditar que você nasceu para fracassar. Pare de permitir que erros antigos controlem seu futuro. Você pode crescer. Você pode amadurecer. Você pode vencer batalhas que hoje parecem impossíveis. Muitas vezes, o maior milagre começa dentro da mente. Quando alguém volta a acreditar. Quando alguém decide levantar. Quando alguém escolhe continuar. Jesus transformava vidas porque despertava esperança. E esperança muda tudo. Uma pessoa cheia de esperança suporta fases difíceis sem desistir. Uma pessoa cheia de esperança encontra força mesmo cansada. Uma pessoa cheia de esperança continua tentando mesmo depois das quedas. Talvez você não consiga mudar toda a sua vida de uma vez, mas pode começar hoje, com pequenas atitudes, com novos pensamentos, com decisões mais conscientes, com mais fé, com mais amor, com mais coragem. A vida de Jesus nos lembra que grandes transformações começam internamente. Antes de mudar o mundo ao redor, é necessário fortalecer aquilo que existe dentro do coração. Por isso, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide daquilo que você alimenta diariamente. Palavras negativas enfraquecem, ambientes tóxicos adoecem, mas esperança fortalece, fé fortalece. Amor fortalece. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. E existe uma diferença enorme entre enfrentar dificuldades sozinho e enfrentá-las acreditando que existe propósito maior na caminhada. Talvez você ainda não entenda tudo o que está vivendo, mas isso não significa que sua história perdeu sentido. Alguns processos estão preparando você para fases maiores. Algumas dores estão desenvolvendo maturidade. Algumas lutas estão revelando sua força. Jesus venceu através da perseverança. E sua vida continua sendo uma inspiração porque mostra que o amor é mais forte que o ódio, que a esperança é mais forte que o desespero e que a luz continua existindo mesmo nas maiores escuridões. Nunca deixe o mundo endurecer completamente seu coração. Nunca perca a capacidade de amar. Nunca abandone sua fé na vida. Nunca permita que o medo destrua seus sonhos. E mesmo quando tudo parecer difícil, lembre-se, grandes histórias também passam por capítulos dolorosos. Mas capítulos não definem o livro inteiro. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue lutando. Porque a vida de Jesus nos ensina que sempre existe possibilidade de recomeço, crescimento e transformação. Enquanto existir esperança, ainda existe caminho. Enquanto existir fé, ainda existe força. Enquanto existir amor, ainda existe luz. E talvez a maior mensagem da vida de Jesus seja justamente essa. Mesmo em meio à dor, nunca deixe morrer aquilo que existe de mais bonito dentro de você. Porque pessoas que mantêm a fé, a bondade e a esperança vivas conseguem atravessar tempestades sem perder a essência. E no final,
São essas pessoas que realmente transformam o mundo.